As mulheres que queriam ser vistas como homens em sua literatura certamente eram bastante comuns. E se cederam lugar às mulheres que querem ser vistas como mulheres, a mudança não terá sido para melhor, visto que qualquer ênfase deliberada, seja por orgulho ou por vergonha no sexo de um escritor, é além de irritante, supérflua. Virginia Woolf, 17 de outubro de 1918. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje então eu vou responder a um vídeo que a Marina fez no canal dela há quase um mês atrás. Eu vou deixar o link lá embaixo. Então vocês parem esse vídeo, vão assistir o vídeo dela, depois vocês voltam nesse. Bom, e nesse vídeo em questão, a Marina meio que desabafa depois de ter recebido um comentário na página do Facebook dela. E eu achei o desabafo dela, digamos, e o assunto do vídeo muito pertinentes. Então, por isso, eu resolvi, fazer aqui uma espécie de resposta ao vídeo dela. Na verdade, servindo mais como complementação. Então, enfim. E o vídeo dela me fez reler, então, o Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, da Virginia Woolf, do qual eu vou falar em alguns momentos aqui desse vídeo. Bom, enfim. Como já faz quase um mês, eu peguei aqui a minha cola. Então, não liguem, porque eu vou ficar olhando para baixo para poder ler mais ou menos o que aconteceu. O fato é que ela recebeu um comentário na página do Facebook dela. E nesse comentário um rapaz dizia que uma escritora, do qual não vou me lembrar o nome agora, e o nome dela também é muito difícil de pronunciar, então enfim, eu vou deixar o nome dela em algum lugar escrito aqui. E essa escritora é como todas as mulheres, ela escreve como todas as mulheres, e a principal característica das mulheres ao escrever é fazer com que tudo descambasse para o romance, para o drama, para o melodrama. E que ela jamais poderia ser comparada ao John Green, ou ela jamais poderia ser um John Green de fato, simplesmente porque ela é mulher, Aliás, porque ele não é melodramático. Logo, ele é um escritor masculino e ela é uma escritora feminina. Portanto, ela jamais poderia ser ele. E eu concordo com esse rapaz. Ela não poderia ser ele, assim como ele não poderia ser ela, assim como eu não poderia ser você, assim como você não poderia ser eu. Porque essa é uma comparação, desculpa, mas é uma comparação boba. Sabe assim, antes de entrar no assunto fulcral do vídeo, é preciso a gente fazer uma elucidação para esse rapaz urgente, que as pessoas só são elas mesmas. Não tem como você ser outra pessoa e nem como outra pessoa ser você, sabe? Mas assim, mesmo que houvesse um motivo para haver essa comparação, sério mesmo que seria justamente o sexo do escritor, sabe? Não é uma coisa esdrúxula demais, não é uma coisa mínima demais para você usar como comparativo entre dois escritores, sabe? Então quer dizer que ela não pode ser uma boa escritora simplesmente pelo fato dela ser mulher, ou ele tem que ser um bom escritor simplesmente pelo fato dele ser homem, sabe? Assim, eu não sei até que ponto essa comparação é válida, até que ponto essa comparação é pertinente, ou até mesmo qual é o nível de inteligência que contém essa comparação. Me desculpe se eu estou sendo ofensivo, mas ele também deve ter ofendido muita gente com esse comentário dele. Mas enfim, e ele me chamou muita atenção o fato dele ter falado, segundo a Marina, que o John Green não é melodramático. Então, assim, é claro que não há melodrama algum em você fazer um vídeo, um livro, com pessoas morrendo de câncer, Isso não é melodrama, muito pelo contrário. Isso é o ápice da alegria, Então, enfim, isso deve ser revisto também, viu, rapaz? Até que ponto você... o que é melodramático para esse rapaz, pelo amor de Deus? Ou ele quis dizer que essas mulheres são melodramáticas porque essa é uma característica negativa da escrita. Mas enfim, e daí, indo agora para o assunto do vídeo dela,
ela faz alguma série de apontamentos e eu gostaria de percorrer alguns deles rapidamente, ou o mais rápido que eu puder, né? Uma das coisas que ela fala é: quantos livros românticos são escritos por mulheres e quantos livros românticos são escritos por homens? Românticos no caso de ser justamente que tenha uma história de amor e tal. Bom, levando em consideração que a maioria dos livros escritos e publicados, sobretudo os livros publicados, né, é feita por homens, ou pelo menos com nomes masculinos na capa, eu não vejo por que a gente tem que realmente levantar alguma espécie de dados acerca disso. E assim, apesar de eu achar esse um ponto muito importante no vídeo dela, dentro do vídeo dela isso faz o maior sentido, mas veja que é uma pergunta que não se sustenta porque ela não tem uma problemática a ser discutida acerca dessa pergunta. Por quê? Saber qual a quantidade de homens ou qual a quantidade de mulheres que escrevem livros românticos não resolve nada, porque não há nada a ser resolvido, sabe? A menos que você julgue que livros românticos sejam livros defeituosos, né? A menos que você julgue que livros sem histórias de romance, sem histórias de amor, sejam mais elevados do que livros com histórias de amor, né? Como assim, do meu ponto de vista, como isso não é uma problemática, eu acho que essa não é uma pergunta assim tão absurda, digamos, né? Mas dentro do vídeo dela, assim, diante de todos os fatos que ela vai enumerando ao longo do vídeo, eu acho que essa é uma pergunta pertinente, mas, enfim, né? Então, respondendo mais ou menos a pergunta, provavelmente, dentre os livros publicados, a maioria seja de mulheres mesmo, livros românticos, tá? Só que eu não acho que isso desmereça de algum modo a literatura que essas mulheres produzem. Muito pelo contrário, eu acho que isso enriquece. E se essa característica da escrita feminina é uma coisa tão marcante, deve ter um motivo do porquê que as mulheres são a maioria dentro desses romances mais românticos. Mas enfim. Outro ponto muito importante que ela levanta dentro do vídeo é: quantos livros são levados a sério dentro da literatura feminina? E essa é uma pergunta que me fez ficar pensando bastante nela, sabe? E durante essa minha série de pensamentos, eu me lembrei de que o número de críticas literárias, né, de mulheres que escrevem críticas sobre livros ou sobre qualquer outra coisa, sempre foi e continua sendo menor do que o número de homens que escrevem críticas, né? E pensando num motivo para que isso aconteça, não me vem nada à cabeça além do fato de que a mulher sempre foi e continua sendo um indivíduo marginal dentro da nossa sociedade. A mulher sempre foi e continua sendo um ser à margem, aquele ser que a gente só consulta em último caso, quando não se consegue ter acesso a uma opinião masculina. Na nossa sociedade isso já está um pouco menos arraigado, mas se a gente for ver em muitas sociedades pelo mundo, a palavra do homem vale muito mais do que a palavra da mulher, né? Justamente por essa condição de ser marginal que a mulher possui, não é? Então, assim, se a mulher é um ser marginalizado, a opinião dela é uma opinião marginalizada, isso acaba dando à mulher uma perspectiva totalmente marginal, não é? E essa perspectiva marginal será usada de uma ou de outra maneira para justamente construir um corpus literário. Então, quando a gente pensa que os livros femininos
não são levados tão a sério quanto os livros masculinos, livros feitos por homens, talvez esse seja o principal motivo. Porque, de uma maneira ou de outra, infelizmente, a mulher não é levada tão a sério quanto um homem, né? A gente vê aí a desigualdade salarial, a desigualdade de direitos e vários outros... a própria posição social que a mulher ocupa acaba demonstrando que para a nossa sociedade, para algumas mulheres inclusive, o papel feminino sempre deve ser subordinado ao papel masculino. E é por isso que serviços como, por exemplo, o serviço doméstico, que é um serviço executado por mulheres, não tem valor. Ou, justamente por não ter um valor reconhecido, é que ele é destinado a essas mulheres que também não têm um valor reconhecido ou um valor tão reconhecido quanto deveria ser. Então, enfim, talvez a gente possa dizer que menos da metade dos livros escritos por mulheres consegue chegar a algum tipo de canonização, né? A gente tem que lembrar que o cânone, ele é sempre elitista. O cânone é branco, o cânone é machista, o cânone é heteronormativo, né? Então, todos esses fatores acabam influenciando as pessoas a deixarem a literatura feminina de lado, sem ao menos se dar conta de por que se faz isso. E eu acho que isso é um perigo muito grande, né? Porque a gente já está agindo dessa maneira automaticamente, a gente não está parando para pensar um pouco no que a gente está fazendo, do lugar em que a gente está dando às mulheres, ou que as mulheres estão se permitindo ir, porque uma andorinha só não faz verão, né? Eu acho assim que a partir do momento que todas as mulheres tomarem consciência disso, quem sabe a coisa não muda um pouco. Mas enfim, aí eu já vou entrar em outra discussão que não é a desse vídeo. Bom, daí ela faz outra pergunta também, dentro dessa mesma área. Será que o Crepúsculo teria mais respeito se ele fosse escrito por um homem? Em vista disso que eu falei agora, você já deve imaginar minha resposta, que provavelmente sim, ele seria visto como uma das obras inovadoras dentro da novela vampiresca, digamos assim. Justamente porque ele foi escrito por um homem. Mas, enfim. E ela pergunta: será que um livro escrito por homem é mais intelectualizado do que livros escritos por mulheres? E daí eu não sei, porque mesmo que o livro não seja intelectualizado, eu acredito que as pessoas vão, de uma maneira ou de outra, colocar intelectualidade no livro só porque ele é um livro escrito por homens, né? Vou usar o exemplo do cânone de novo. Qual a quantidade de mulheres que está dentro do cânone universal da literatura e qual a quantidade de homens? Será que realmente as mulheres não produziram nada de tão excepcional a ponto de entrar para a lista de cânone? E eu não digo só do cânone, não. Vamos pensar aí no Nobel de Literatura. Quantas mulheres conseguiram ser laureadas com o Prêmio Nobel? Será que as mulheres não escreveram nada que prestasse? Nada que fosse realmente digno de ser laureado com o Nobel? Né? Então, enfim, mesmo respondendo então a sua pergunta, mesmo que o livro não seja intelectualizado, ele não tenha dentro dele algo característico da intelectualidade, as pessoas vão conferir essas características a ele só pelo fato dele ser um livro escrito por homem, né? Pelo menos essa é a minha opinião. O que me leva a pensar, né? O que me levou a pensar, e eu acho que leva a maioria das pessoas que se debruçam sobre esse assunto a pensar. O que diferencia um livro escrito por um homem de um livro escrito por mulheres, né? O que diferencia a literatura masculina da literatura feminina, né? E quando eu estava pensando nisso, me veio à cabeça o seguinte: quando a gente fala de literatura, a gente fala
dentre outras coisas, sobre representação, né? A literatura nada mais é do que uma tentativa de representar o real, não uma tentativa de ser o real, exceto para os realistas, mas uma tentativa de demonstrar com aquelas palavras uma parcela do real, representar a realidade dentro de um corpus literário. E quando a gente para pensar que a mulher é esse ser, como eu disse anteriormente, marginalizado, quando a gente para pensar que a mulher é excluída de várias atividades sociais simplesmente pelo fato de ser mulher, isso isso interfere. Acabou de trovejar aqui, mas enfim, isso interfere radicalmente no olhar que essa mulher vai ter sobre a sociedade, né? Por mais que a mulher escreva sobre aquilo que ela quiser, ela vai escrever sobre aquilo que ela quiser dentro de uma perspectiva limitada. E essa perspectiva só é limitada para as mulheres pelo fato delas serem mulheres. Talvez isso seja o diferencial principal da literatura masculina e da literatura feminina. E eu não estou dizendo que essa limitação seja algo negativo, no sentido de interferir negativamente no resultado da obra. Não é que essa limitação vai fazer com que o livro seja ruim. Muito pelo contrário, eu acredito que quando a mulher consegue superar essa limitação e fazer um livro, ela dá tapa na cara de muito homem por aí. Enfim, essa é a minha opinião. Mas, estando então olhando por uma perspectiva totalmente confinada, a mulher vai representar a realidade de uma maneira completamente diferente da que um homem representaria, né? Enfim, e é claro, eu não vou enveredar muito por esse assunto, porque senão vai fugir muito da temática do vídeo da Marina. E eu queria encerrar, né, porque a Marina em um determinado momento diz que muita gente pode estar pensando: mas nós estamos no século XXI e não tem nenhum problema com isso. Bom, tem um problema com isso sim. Veja vocês, essa mulher aqui, a Virginia Woolf, pensou exatamente em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, em tudo isso que muita gente diz atualmente, em 1920. Ou seja, há quase 100 anos atrás, a Virginia Woolf pensava exatamente nas mesmas coisas que agora a gente está levantando. E isso me preocupa. Sabe assim? Então, nós estamos no século XX, estamos discutindo esse assunto ainda. Isso é preocupante, sabe? Isso deve ser discutido para que daqui a um século a gente não continue batendo nessa mesma tecla. Sabe assim? Então, Marina, se alguém for realmente cometer a estupidez de te dizer isso, né? Que nós estamos no século XXI e não devemos nos preocupar. Sim, nós devemos nos preocupar com isso, porque isso está acontecendo ainda no século XXI, né? Porque a gente não pode se enganar, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A mulher, ela conseguiu muitas igualdades, digamos, ao longo desse século, conseguiu realmente. Mas o papel da mulher ainda é um papel subordinado ao do homem, né? Então, enfim, eu achei essa sua discussão muito pertinente. E eu acho, enfim, se você aí tem alguma coisa para dizer sobre o meu vídeo, não esqueça de dizer lá embaixo, tanto para a Marina quanto para quem está assistindo aí. E se vocês aí quiserem então fazer vídeos também, façam, porque eu acho que essa é uma discussão que deve ser levantada a todo momento, né? Aqui entre os canais sobre livros, nos canais literários do YouTube, eu acho que essa é uma discussão super válida, porque tratar da mulher dentro da ficção não é simplesmente da mulher enquanto escritora, mas mulher enquanto personagem e mulher enquanto figura representada ali dentro. E eu acho que isso é de extrema importância para qualquer tipo de área do conhecimento,
E enfim, se a gente aqui do canal, dos canais literários conseguir, né, fazer uma certa movimentação enquanto sobre esse assunto, já vai me deixar muito feliz. É isso então, já falei demais, eu já estou ficando rouco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque você não gostou. Não esqueça de descrever aí a sua resposta, ou então, enfim, fazer um vídeo resposta, ou sei lá, uma postagem em blog. E vamos então, né, tomar as rédeas aí desse assunto que eu achei muito interessante e muito pertinente mesmo de ser discutido. Tá bom então? É isso então, abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!